Fala, galerinha do Pântano Pop. Como vocês podem ver aqui, nós vamos falar de Manimal. Não. Vamos falar do filme Feitiço de Áquila, que está fazendo 40 anos. Para isso, temos a participação ultra especial da Eloá Sarmento, novamente com a gente aqui, para dividir seus vastos conhecimentos conosco. Galera, tudo bem? Ó, eu vou dizer para vocês, ó, se inscreva no canal, deixa like, compartilha o vídeo, que é muito importante pro canal, hein? Então vou fazer uma breve sinopse para vocês de Lady Hawk, ou O Feitiço de Áquila, aqui no Brasil. A gente começa a nossa saga com um rato, que era Philippe Gaston. Ele consegue fugir de uma cidade e aí ele encontra com um cara que, a princípio, ele sente medo, mas na verdade ele esconde um grande segredo que o acompanha durante alguns anos. E esse segredo se desvenda no pôr do sol. E, na verdade, esse grande segredo aqui é um amor que ele não pode viver, porque a dama que ele ama vira humana durante a noite, e ele vira lobo, e durante o dia ela é um falcão, e ele vira humano. Então, o Feitiço de Áquila é uma história de amor, é uma fantasia, é uma aventura dos anos 80, com uma pegada, um sintetizador dos anos 80, mas que vale a pena todo mundo conferir. Deixa eu entrar aqui agora, então, na minha participação. Vamos discutir aqui por que esse filme, que foi um tremendo de um fracasso de bilheteria, se transformou num dos filmes mais adorados da década de 80, pelas pessoas que viveram a década de 80, mas o mais interessante, que 40 anos depois, uma pessoa como a Eloá, que nasceu bem depois do filme ser lançado, adora esse filme e se conecta tanto com esse filme. Eloá, por que você gosta desse filme tanto assim? Por que você acha que esse filme continua sendo um filme importante 40 anos depois? E também, por que você acha que as pessoas da sua geração ainda não conseguiram se conectar tanto com esse filme? São 3 perguntas em uma. Eu gosto muito desse filme porque ele traz toda aquela questão da fantasia. A fantasia está muito imbuída no script também do filme. Então, às vezes, essa noção de eu não sei o porquê, que é o que move também a história, você vai descobrindo com o rato, às vezes, o que está acontecendo. Você fica, será que eu devo ajudar esse cara? Por que eu estou acompanhando esse cara? Por que eu estou acompanhando o Navarre esse tempo todo? E aí passa aquela coisa, do nada aparece uma moça. Tá, legal, quem é essa moça? Eu também não sei quem é essa mulher. E aí aparece a questão do bispo querendo pegar o Navarre. Por que ele quer? E eu acho que isso também responde também à questão de a minha geração quer respostas rápidas para tudo. Então, quer diálogos muito expositivos para que uma coisa... é por isso que eu quero esse cara e acabou. E aí a gente vê logo a resolução no final. Não, cara, vamos deixar tudo ir devagar. A gente vai aprendendo as coisas aos poucos. A gente vai conhecendo o mundo aos poucos. E a minha geração já não quer isso. A minha geração quer saber o motivo por que ele quer o Navarre. Por que o Navarre está querendo matar o bispo? Quem é aquela mulher? Não. O filme respira. E eu acho que isso que me atrai também. Esse mistério, essa dificuldade de entendimento imediato é o que chama a minha atenção, porque eu gosto dessa parte do mistério. Eu gosto de não saber. Até ter um momento do é por isso. E a minha geração não tem isso. Ela tem a ansiedade de descobrir logo os motivos e ver logo o resultado. Até o fato do final do filme, que é toda uma questão de interpretação de um fenômeno natural, não é exposto no filme. O motivo, do porquê. Você vê. E a minha geração já quer é por causa disso, acabou, vai embora, acabou. Não precisa disso. Então, deixar o final aberto, a gente não precisa saber se eles casaram, se eles ficaram juntos, se tiveram filho, se ele virou. Não precisa. É uma aventura ali, contida. E é isso que me cativa. Eu não preciso saber do início e meio, eu não preciso saber da história, não preciso de flashbacks da vida dos dois no palácio, quando eles se apaixonaram. Não, eles se apaixonaram e acabou. É isso que eu entendi, beleza. Isso também me cativa porque parece muito uma aventura de RPG. Você é uma pessoa que acompanha um ladino, que é o caso do rato, que é o Philippe Gaston,
E através dos preâmbulos de fugir, você encontra um forasteiro também na taverna, e aí através dele você vai numa aventura paralela, que na verdade acaba sendo uma aventura, a principal aventura do filme. Então, e isso que eu acho legal. Eu acho que esse é o problema da minha geração, de querer tudo muito explicado. Você não você não deixa se levar pela história. Você acaba ficando muito preso ao que está lá escrito e dito, e não essa reviravolta parece que ela não acontece. Isso é uma coisa que acontece muito nesses filmes antigos. Você vê o filme passando, e aí a história te envolve, e aí do nada, pá, acabou. É isso. Então a cena conta a história, não precisa de um roteiro contando a história, sabe? Então é roteiro escrito que eu digo. Então, eu acho que isso que move mais a minha curiosidade para o filme. Lógico, os elementos fantásticos, vindos de uma fã de Senhor dos Anéis, não é à toa que eu vou gostar desse filme. E aí eu acho interessante você falar, porque os filmes antigos, para mim esse filme é ontem. Mas é engraçado, e é justamente por isso que eu acho interessante você sempre participar do nosso canal, porque você traz isso, né? Essa coisa da perspectiva temporal, que isso é um interesse pessoal meu ultimamente, assim, como a perspectiva temporal ela é interessante e importante, não é uma coisa para ser desprezada. Aí eu vou passar para o Evandro. Evandro, o que é que faz você gostar de Lady Rock, de Feitiço de Áquila? O que foi que fez quando você viu lá? Você, que filme legal. Eu vi bem depois, né? Do momento de lançamento, até mesmo das primeiras vezes que foi exibido na TV, eu vi bem depois de tudo isso. Assim, quando eu vi, eu reconheci imediatamente aquela coisa dos anos 80 que é capaz de transformar a Eloá falou do sintetizador dos anos 80, eu acho que ela foi muito feliz, né? Porque os anos 80 pegam qualquer tema, pode ser o tema mais sombrio e etc., e os anos 80 transformam aquilo ali num divertimento pop. É a Idade Média pop lá dos anos 80. Para quem viveu, né, esse período, mesmo assistindo muito tempo depois, o filme imediatamente me veio aquela sensação de, opa, estou aqui no universo pop dos anos 80 que eu conheço tão bem. Eloá, você que não viveu os anos 80, como é que é? Eu nunca perguntei isso para você. Então, aproveitar e juntar. Como é que é para você ver essas coisas dos anos 80? Porque certamente eu e Evan, quando a gente vê os anos 60 e 70, a gente tem uma impressão, não tendo vivido esses anos, que é diferente de quem estava lá, sendo adulto ou pelo menos adolescente lá. E para você? Assim, mãe professora de geografia, mãe dizendo anos 80 foram os mundos, a época perdida, no sentido econômico, a dificuldade, né? Então, ela sempre também me passou muito a visão de que o povo precisava se divertir de alguma forma. Então, eu acho que a indústria também visava muito isso. Então, ela sempre botou existiam aqueles filmes que tinham essa temática só uma aventura para passar o tempo, mas igual Blade Runner, que a gente, assim, pegou ali o início, foi para frente, né? Pegou logo aquela meiuca ali da virada, que fala sobre muitos temas sérios da sociedade, mas mesmo assim a gente tem aquela pegada dos anos 80. Parece ser uma época muito de criatividade, muito, eu não vou falar de colorido, porque colorido é óbvio, porque não tem como não dizer que não era, mas que ao mesmo tempo existia a capacidade de você utilizar o pouco para ser muito. Se engloba na criatividade, mas ao mesmo tempo não naquela criatividade enorme que a gente vê também em produções, assim, tipo na época de Star Wars, que era 70, então aquela coisa de você montar uma coisa enorme, fazer... Não. Às vezes, um roteiro, um pouco orçamento faz um sucessaço. Então, isso também eu acho que
e eles trabalhavam, às vezes, bastante no roteiro para tentar vender, e aí ficava aquela coisa de, será que vou? Mas o período era muito de, bom, vamos tentar. Então, era muito de tentativas. Então, tiveram vários tipos de filmes. Não foi uma época de um tipo de filme, mas sim de vários tipos de filme. E eu acho que isso traz para mim uma nostalgia que não existe, que eu não posso ter, mas que traz. Que é aquela vontade de estar vivendo aquela época no sentido de, nossa, que legal, que maneiro, olha, de volta ao futuro. Essa época, Robocop, meu Deus, essa época também. Então, é um período que chama muito a minha atenção também nessa parte cinematográfica. Porque parece muito que vai ser uma coisa assim, muito boa. Chama muito a minha atenção. Ou vai ser aquela coisa que ninguém ouviu falar, mas que é bom, ou que todo mundo ouviu falar e continua sendo bom da mesma forma. Então, eu acho eu vejo nos anos 80 assim, nesse sentido, nessa parte mais da arte, né? Deve ser interessante para pessoas da geração da Eloá, e talvez até mais novas, assim, que têm uma cabeça mais aberta, que era uma época bem menos careta, bem menos moralista, né? Claro, cometiam-se exageros nisso, mas eu acho que uma coisa que eu imagino que os anos 80 possam encantar pessoas mais novas é essa coisa mais escrachada, menos moralista, menos careta, né? E uma coisa assim, parece que o século XXI, o vermelho é um vermelho perolizado, quase marrom ou quase cinza, e o vermelho dos anos 80 é aquele vermelhão, né? Aquele vermelho vivo. E foi muito legal a Eloá falar que por baixo dessa coisa pop, dessa coisa colorida, dessa coisa meio extravagante que os anos 80 tinham, meio não, extravagante dos anos 80, havia coisas sérias ali. Se você tira, como o Vitor gosta de dizer, tira todo esse glacê de colorido, de extravagante, esses filmes mesmo pop, divertidos, eles trazem também uma reflexão, né? Uma coisa. Então, acho que isso é bacana, né? Era uma época em que se sabia que era possível você ter reflexão com diversão, não são coisas excludentes, né? Eu costumo dizer que a década de 80 ela tem isso de riqueza porque é a década do século XX em que 3 ou 4 décadas estiveram dentro dela. Ela não é igual. Os anos 80, nos anos 80 tem essa cara, só para quem não viveu. Porque os anos 80 tem várias caras dentro dos anos 80. A mudança era constante. E assim, para cada coisa boa dos anos 80, eu acho que você tem 15 nichos. Mas, ao mesmo tempo, é porque você tem também essa liberdade que tudo podia nos anos 80. Então, quando você pode tudo, a tendência é que muita gente coloque tudo mesmo. Né? Não faça muitas escolhas com muitos critérios. Já coloca tudo em cima. Aí acaba virando muito lixo, muita porcaria, mas que o teste do tempo faz com que as coisas fiquem. Não é à toa que a gente está aqui discutindo, como a gente também já fez do Footloose, vou deixar aqui o link, que é um filme também que é muito mais atual do que a gente pensa quando a gente olha para ele em 84, e o Lady Rock está aí, um filme que nesse gênero aventura medievalesca, capa-espada, mágica, etc., ele tem qualidades aí, como a Eloá falou bem, até um roteiro que te leva mais e te cria mais expectativa do que os que são feitos hoje, que querem te dar tudo pronto. É uma década muito interessante mesmo, assim. Uma década muito esquisita, com muito cringe mesmo, que eu consigo entender as pessoas de hoje acharem estranha e, não quero. Mas tem coisas interessantes, e Lady Rock é uma delas. E voltando então a falar do filme, eu vou perguntar para vocês, primeiro para a Eloá, claro, o que você acha que são os pontos fortes desse filme? Tem uma crítica à igreja forte.
né? Assim, no sentido de poder. Você pode, se você tem o poder, você acha que você pode ter tudo, que é o caso que era naquela época, e assim, ainda é no geral. E aí, em relação à crítica à igreja, existe também a ingenuidade. Eu acho que é muito importante você ver a ingenuidade. Mesmo o rato, ele sendo um ladrãozinho, ele se joga num lago congelado para salvar um lobo que o fere. Então, assim, é a dualidade. É a dualidade que todo mundo tem dentro da gente, não tem jeito. O caso do Navarro, um herói, austero, maravilhoso, teimoso, não escuta ninguém, e ele vai fazer do jeito dele e acabou. Não, cara, calma aí, vamos pensar um pouco. Então, eu acho que essa questão do personagem ele não ser uma coisa só, eu acho que esse é um ponto chave. Todos os personagens eles não são só um lado, eles não são só figurantes ali que só podem ser classificados só com uma linhazinha de não. É isso que. Não é um filme longo também. É um filme que ele pode ser considerado até curto. Mas assim, mas que consegue, através das interpretações, mostrar toda essas camadas dos personagens. Então, é isso. A questão do feitiço, você tem um momento que é explícito, mas no geral é tudo muito, muito enuviado, é tudo muito, meu Deus, será que eu devo saber? Será que não? E até mesmo a resolução não é completamente explicada, o que é ótimo. E o final, eu adoro o final, porque é aquilo que eu já tinha falado. Você não precisa saber de mais nada, parou ali, acabou a sua aventura, acabou aqui. Beleza, vamos embora, vamos para a próxima. E aquilo te enche, aquilo te preenche, aquela aventura te preenche de uma forma que os filmes de agora não conseguem. Parece que a gente sempre precisa ver o próximo para saber. E nesse caso, não, ele é completo. Ele se fecha. E é isso. Uma coisa que você falou interessante, que agora que eu me toquei, pode crer, isso faz muita falta. Para mim, eu nem paro para pensar sobre isso, porque a nossa geração já foi criada sem esse problema. E é muito legal você ter essa sensibilidade. Não existe nenhuma explicação de como o bispo de Áquila faz o feitiço. Não existe nenhum ritual mostrado, blá, blá, blá. Não. Você simplesmente compra. Ele fez uma maldição e, a partir de agora, eles nunca mais, o Navar e... esqueci o nome dela, Lady Rock. A Isabeau nunca vão se encontrar como seres humanos. E pronto, você já comprou essa ideia. Isso é muito legal, não precisa de mais nada. É isso. Ele é um bispo, ele é um homem de Deus, mas na verdade ele é um homem que tem tesão na Isabeau e ele não consegue ter ela, ele lança uma maldição e pronto. E a gente já comprou essa ideia e tá ótimo. Se fosse hoje, teria um spin-off, né? A origem da maldição. É isso. O que você acha que são os pontos fortes desse filme, Evandro? As atuações, né? Por exemplo, o Rutger Hauer é um ator, na minha visão, muito subestimado, né? É um ator que eu gosto muito e ele, em fim de carreira, né? Já não o escalavam mais para os filmes de ação. Eu acho que aí algumas pessoas começaram a perceber que o cara podia fazer várias outras coisas, né? Ele não estava preso. Se você vê ali aquele personagem ali do mundo do business que ele faz no Batman Begins, é muito diferente dos personagens que ele fazia de ação e tudo e tal. Até mesmo o Matthew Broderick, né, que é o curtindo a vida doidado na Idade Média, né, nesse filme. Embora o Curtindo a Vida Doidado seja depois, mas parece ali um pouco, embora pareça um pouco o mesmo personagem, mas naquela proposta ali, né, ele mandava muito bem. É mais ou menos o que a gente fala hoje, sei lá, do Ryan Reynolds, né, que naquela proposta dele o cara é bom demais, né, ele tem carisma, eu acho que o carisma tá ali. Também uma coisa, assim, legal dos anos 80, aí que seria da parte do Richard Donner, que é assim, ao mesmo tempo que é uma coisa pop,
eles não tinham medo de repente, pesar a mão e ter cenas bastante sombrias e etc. Então, acho isso muito legal também, né? Eu acho que é um predicado do filme. Bom, então minha vez? Uhum. Cara, eu acho assim, a primeira coisa, acho que já não tem nem muito o que falar, porque eu acho que vocês já falaram muito bem, que eu acho que é uma história simples e bem contada. E às vezes falta isso, a gente fala muito aqui no Pântano Pop, sobre a complexidade vazia. O Evandro cunhou esse termo, que deem o crédito quando usarem, que que tudo precisa dar muita volta para poder, como se fosse para as pessoas terem referência, para poder ficar discutindo em fórum de nerd. E você ter simplesmente uma história e você contar essa história de uma forma bem contada, né, o poder da contação de história meio ficou perdido. E você vai para um Lady Rock, e você pega o Lady Rock e compara com o que você vê muito hoje no cinema e nas séries de streaming, que tudo tem que ser muito longo e se esticar e dar 300 voltas que no final das contas não tem importância dramática. Então essa coisa do poder de contar a história. Eu tenho uma história muito simples, William Shakespeare. Vou contar a história de dois rapazinhos que se conheceram e se apaixonaram, mas eles calhavam de ser de famílias inimigas. É só isso, a história é só isso. O como você conta faz a diferença. Então acho que isso é o grande mérito, que é o que faz você ver esse filme hoje e ainda achar legal. Eu revi, já vi esse filme muitas vezes, umas 10 vezes. Revi ontem, tá fresquinho, e apesar de várias coisas assim que, cara, como é diferente a minha relação dele hoje, nas últimas vezes, nas anteriores vezes que eu vi, é uma boa história. E vou falar também das atuações. Sou suspeito com relação ao Rutger Hauer, sempre fui muito fã dele, desde que eu era moleque. Eu e minha mãe, a gente via muitos filmes do Rutger Hauer da Holanda, das parcerias dele com Paul Verhoeven, antes dos dois virem para Hollywood. O Paul Verhoeven e o Rutger Hauer tinham uma relação tipo Danny Boyle com Ewan McGregor, tipo Tim Burton com Johnny Depp. Eu via que, cara, o Rutger Hauer era um ator extraordinário e Hollywood, obviamente, não está vendo isso, né? A gente é obrigado a ficar pensando o monólogo do Blade Runner para ver o tamanho do cara, ou pequenas sutilezas no Lady Rock, que é um herói que tem aquela coisa do austero, como disse Eloá, né? Teimoso, que não escuta ninguém, mas que quando ele pede perdão, o olho do cara é rico, né? Quando ele vai... Tem uma cena que eu reparo muito, que é quando ele está com ciúme do rato, porque ele passou a noite, mas aí depois ele percebe que ele está sendo idiota, cara, e ele muda de uma fala para outra, uma pequena mudança de delivery, assim, cara. Aí, assim, é o ator da sutileza, assim, que talvez uma pessoa mais distraída, o público médio, sabe, que sempre tem aquelas coisas histriônicas do cara que faz isso aqui, que não perceba, e isso é muito legal. Cara, e até os personagens pequenos, né? Porque, por exemplo, aquele capitão da guarda, o Marquet, que é um personagem pequeno, mas ele é um personagem muito bem desenhado, cara. Tá muito óbvio a inveja que ele tem do Navarro. Eu só sou o capitão da guarda porque esse cara foi embora, porque senão eu ia ser só mais um soldado aqui. Então, a raiva que aquele cara tem de querer matar o Navarro, são poucas cenas que ele tem, mas isso está muito claro, assim, a dor de cotovelo que ele tem. Isso se chama personagem bem desenhado. Isso se chama ator que sabe o que está fazendo, que entendeu o roteiro e que mesmo que ele tenha 2 cenas, ele entendeu bem as cenas que ele tem que fazer. Eu acho maravilhoso o John Wood, que é uma canastrice danada fazendo o Bispo de Áquila, mas é uma canastrice estudada. É uma canastrice muito estudada, daquela que o ator provavelmente se divertiu muito fazendo. Que só os grandes atores, o John Wood é um ator, né, dos palcos, né, um ator de teatro inglês, né? Que em Hollywood sempre fazia esses personagens vilanescos. Eu acho que ele devia se divertir, não sei. Mas, cara, é tudo muito estudado, né? É um olhar, veja a minha mão, tudo muito marcado, tudo muito coreografado, aquela mão dele que fica o tempo inteiro assim, para você não deixar as veias da mão aparecerem. A aristocracia, antigamente, fazia isso. Você nunca deixava o seu braço para baixo, porque para o seu braço não ficar grosseiro. Você queria sempre que as suas mãos estivessem sempre bonitas e suaves. Então você não deixa as suas veias ficarem aparecendo.
O Alexandre Dumas, ele nos Três Mosqueteiros, descreve que o Aramis fazia isso muito. Coisa que você perde nos filmes. Você nunca deixa a sua mão ficar para você não ficar grosseiro. Você é um cavalheiro, você é suave, você é bonito. Né? E isso é tudo muito estudado, e o John Wood faz isso muito bem. As canastrices dele são canastrices bem estudadas. Eu vou falar desse jeito, mas é porque eu sou o vilão de Hollywood. Aí a gente sempre critica aquele vilão, né, que não tem muita profundidade. E esse vilão, ele é assim, ele é só o cara mau. Mas é o cara mau que quando o ator vai fazer, beleza, eu vou fazer o cara mau mesmo. Desenhadinho aqui. Cara, isso é muito bom. E assim, para mim o ponto mais forte... Vou falar do Matthew Broderick primeiro. Cara, o Matthew Broderick foi criticado por algumas pessoas na época por ter feito um personagem de forma anacronística. Eu acho que era o que queriam dele. Ele é um ator de Broadway, ele é um grande ator. Mas ele era um menino de 20 anos que estava ganhando Hollywood sendo esse menino carismático, o Timothée Chalamet da época. Só que mais engraçado, que se leva menos a sério. Um ator de um carisma extraordinário. É ele que conduz o filme inteiro, né? Ele não é o protagonista se você pensa na história, mas ele é o condutor de todo o filme. Sem ele não tem filme. Sem o timing de comédia dele não tem filme. E ao mesmo tempo, cara, aquelas coisas assim, como ele é capaz de ter a cena em que o Navarre pede perdão para ele porque não percebeu, cara, você me salvou e eu não sabia. Cara, assim, a emoção, a sensibilidade do Matthew Broderick é quase infantil, porque é um personagem muito infantil, né? Muito sério, muito forte, que faz coisas muito heróicas, mas é um menino. Ele deve ter uns 15 anos, né, no personagem, provavelmente. Provavelmente. Né? Pois é, e aquela cena linda, vou dar um spoiler, de quando eles quase se veem, a Isabeau e o Navarre, que ele chora assistindo a cena. Cara, assim, tem muito da edição ali do Richard Donner, que é um craque, tem. Mas ele precisa do ator para poder dar o material para ele editar depois. Se você não tem... Eu vou fazer uma edição aqui muito esperta, porque os efeitos especiais são muito simples. É troca de imagem, é superposição de imagem. Para uma pessoa dos anos 2000, isso, ai, que tosco. Mas para mim é muito mais maestro, assim, o cara que consegue fazer esse tipo de coisa só de superposição de imagem. E agora eu vou falar para mim o ponto mais forte de todos do filme, disparado para mim. Michelle Pfeiffer. Falamos em atores subestimados, está aí uma atriz muito subestimada. Michelle Pfeiffer é a mulher mais bonita da história do cinema. Né? Para mim ela está nível Ava Gardner, Elizabeth Taylor, um pouquinho acima. Assim. E assim, nunca houve coisa mais bonita na história da humanidade que ela nesse filme. Ela é linda demais, assim. Mas vai falar, então é porque ela é bonita que você está falando que ela é o ponto forte? Não, cara. É uma coisa que eu também reparei vendo ontem de novo. Ela tem um entendimento da função dela nesse filme, da função dramática dela nesse filme, do que se espera do personagem dela, de que só uma atriz muito, muito boa é capaz de fazer. Ela poderia virar a Kim Basinger no Batman do Tim Burton. Aquela donzela em perigo que fica gritando. Cara, ela tem uma sensibilidade, assim, a dor dela de poder encontrar com o cara é muito clara no olhar dela em vários momentos, né? No delivery dela também, né? Que tem uma cena também que quando o Matthew Broderick, o rato, descobre que na verdade ela era lá o Falcão, que não é um falcão, depois a gente fala sobre isso, que ele pergunta para ela como é que é, você lembra da fala, mais ou menos, Eloá? Que ele pergunta para ela... Você é espírito ou você é carne? Isso, você é espírito, você é... Are you a ghost? Or I'm sorrow. Yeah. Ela fala, I'm sorrow. Cara, e você sente aquela dor. Putz, cara. Aquilo ali era para indicar para Oscar. Aquele I'm sorry dela é para indicar para Oscar. Assim. O personagem dela tá todo desenhado numa fala. Cara, extraordinário, assim, extraordinário. Assim. Eu percebi, cara, o quanto ela realmente é Lady Rock. O filme tem que ter esse nome, porque o filme podia ser Lady Rock and Mr. Wolf, sei lá. Não, é Lady Rock, o nome desse filme é Lady Rock, porque é sobre ela.
Cara, é isso. E eu acho que ela tem a inteligência de saber usar a beleza dela extraordinária. Eu entendo qual é o meu melhor ângulo, eu entendo qual é o tamanho da boca que eu tenho que abrir nessa cena. Isso é uma coisa que ator faz, e o Brenner fazia muito isso. Saber qual é o ângulo que ilumina melhor, né? Saber qual é o tamanho do quanto eu posso abrir o meu olho para não ficar canastrão, né? E a atriz que consegue saber, eu tenho que abrir a boca só assim, né? Cara, isso é trabalho de ator. Então, assim, a Michelle Pfeiffer é extraordinária. Falem dela aí, que eu já falei demais. Não, ela é tipo uma figura etérea. Você sente aquela coisa meio mística. Por isso mesmo que eu acho que ele pergunta. É uma coisa que ele não sabe se é real ou não. Então, por que ela tá ali? Que isso? É uma aparição. Ele fica apaixonado, dá pra ver. Não é à toa. Mas tudo é muito forte. Por isso que porque tanto aquela... A sutileza dela pode ser... até pelo nome sutil, mas é uma presença, ela se estabelece. Então, às vezes, é uma coisa que toma a cena. E eu acho que, por isso mesmo, que você falou Lazy Hawk, não tinha outro nome. Então, e a gente descobre justamente o que acontece, o porquê acontece no momento de fraqueza dela. E isso mostra muito como o filme, né? Ele se amarra na história dela também. E o motivo de tudo é ela. Então, tudo é ela. E assim, e ela faz isso. Ela sabe que ela é a personagem principal. Os outros estão ao redor. Tanto é que na última cena, você percebe tudo o que está passando. Ela não fala nada. Mas todos os sentimentos estão no olhar, no jeito que ela entorta um pouquinho a boca. É maravilhoso. Realmente, um Oscar poderia, mas aí... Os críticos... Enfim, o filme foi um fracasso, né? O filme foi um fracasso de bilheteria. É muito doido. As pessoas perdem a noção, porque o filme é tão falado. Muito pouco tempo depois, ainda nos anos 80, o filme era muito falado, mas ele não se pagou. Ele não se pagou, ele custou 20 milhões de dólares, fez 18 e pouco. Foi um fracasso. Né? Olha que doido. E os anos 80 teve um pouco isso, né? Porque o Blade Runner também não foi um sucesso. Né? Então tem essa coisa assim de uns filmes dos anos 80 que viraram clássicos absolutos, mas que em bilheteria foram fracassos. Né? Isso tem uma explicação, o advento do videocassete. Sim. A década de 80 é a década da proliferação do videocassete. Então, alguns filmes se salvavam quando eles iam para o vídeo. Mas agora vamos para a parte boa, vamos falar mal do filme. Não, deixa eu só falar aqui que eu concordo absolutamente da Michelle Pfeiffer. Assim, para mim, ela é tão subestimada quanto o Rutger Hauer. Entendeu? Ela é extremamente subestimada, eu acho. Né? Eu acho que ela mais do que ele. Eu acho que ela não teve o devido respeito que ela merecia ao longo da carreira. Sabe por que eu acho que ela é mais do que ele, Evandro? Porque o Rutger Hauer, ele teve poucas possibilidades em Hollywood de mostrar o tamanho do ator que ele é. Ela teve várias oportunidades, mostrou e ainda assim não respeitaram. Só foram falar que ela era boa quando ela fez A Mulher Gato. Onde vocês estavam nos últimos anos, cara? Ela teve vários trabalhos muito bons e a misoginia que temos no café da manhã todos os dias, cara. A mulher, se for bonita, ela é ruim, não sabe atuar, é ex-modelo, é ex-Miss Califórnia, é automaticamente uma atriz ruim. E aí nisso você fica perdendo. Cara, a mulher está aí na tua frente para você olhar para ela que ela não é uma atriz ruim, e você não está vendo porque você não está afim, que o teu preconceito é uma venda nos teus olhos. Eloá, vamos lá, vamos falar mal. Fale mal do filme, Eloá. Quais são os pontos fracos agora do filme? Ai, sinceramente, para mim é muito difícil ver. Assim, eu acho que como eu aceito bem como é o filme, como ele se estabelece, com a época de onde vem, para mim é muito difícil ver ponto ruim nele. Eu acho que nem em relação a tempo, nem em relação a nada do tipo. Eu me acostumei com o Matthew. De ruim, talvez o que me incomode um pouco seja a trilha sonora um pouco fora. Mas eu entendo também, porque talvez seja uma coisa para chamar a atenção um pouquinho, mas eu acho que é um pouco fora. O canto gregoriano do nada aparece, e do nada vem um sintetizador.
Mas, no geral, eu acho que é só mesmo uma trilha, porque do resto eu adoro essa história, não tem como. Essa coisa do personagem do Matthew Broderick ser anacrônico, é anacrônico mesmo. Ah, beleza, foi isso que pediram a ele, tá? Mas isso não desculpa o fato de ser anacrônico, né? É como se fosse o mesmo personagem do Curtindo a Vida Doidado que ele fez depois, jogado na Idade Média, o Curtindo a Vida Doidado na Idade Média. Então, eu acho que aí, assim, é óbvio que quando eu vejo um filme de aventura, eu não vou cobrar dele aquela Idade Média correta, historicamente. Isso aí é para o nome da rosa. Mas, mesmo com essa minha boa vontade de saber que é um filme de aventura, de saber que é um filme dos anos 80, cara, sei lá, para mim ficou estranho. Não é o Ferris Bueller na Idade Média. Cara, eu tenho uma coisa que me incomoda, que não é com Feitiço de Áquila, é com todo filme que se diz medieval, que é a coisa do medievalismo, que é chamado medievalismo, que é o filme, ele não se passa na Idade Média real, que ocorreu, mas se passa. Sabe por que eu tenho implicância com isso? Porque eu acho que isso é uma puta de uma preguiça de roteiristas e de produtores de fazer um raio de uma pesquisa. Você pode perfeitamente fazer uma pesquisa, vamos contar uma história sobre um casal fictício, sobre um bispo fictício, sobre um ladrão fictício, que se passa na Itália, no norte da Itália do século XV, do século XII, do século XIII. E aí a gente vai pesquisar direitinho como é que seria o figurino dessas pessoas, como é que seriam todas as coisas, como é que seria mais ou menos a mentalidade dessas pessoas, para não ficar colocando piadas estilo anos 80 na boca do personagem. Eu acho que isso é um raio de uma preguiça que me irrita demais. Pior do que preguiça, porque o cara pode pedir ao boy para pesquisar. Não é Claro, ele que tem que pesquisar. claro. Tem um cara que eu acompanho, que é um historiador, um medievalista dos Estados Unidos, mas que é radicado no Reino Unido, que ele já trabalhou em muitos filmes como consultor histórico de Hollywood, e ele fala que você só está lá para poder aparecer no crédito, porque o diretor não te escuta nunca. Ele falou isso, eu vi ele falando em entrevista. Ele não te escuta. Ele vai fazer do jeito dele, você está lá só para poder dizer que tem alguém. E Feitiço de Áquila nem tem, né? Porque eu procurei depois nos créditos, tem um consultor. Como eles fazem um filme ser um filme medievalista e não um filme na Idade Média, ele tem ele não precisa da satisfação. Mas eu acho que não deixa de ser preguiça. E assim, eu como um cara que estuda a Idade Média, que estuda espiritualidade medieval, que estuda classe cavalheiresca, essas coisas, me irrita demais aquelas armaduras que não servem, que não são armadura, que saiu da cabeça do cara, né? Aqueles clichês de Hollywood. Isso sou eu sendo chato, tá, gente? Porque eu aceito Feitiço de Áquila ter isso e vários filmes terem isso, porque é fantasia. Mas me irrita, cara, aquela armadura que não serve pra nada, porque o cara. A flecha passa. E isso não é só Feitiço de Áquila, isso é qualquer. Eu vou fazer um vídeo qualquer dia sobre mitos que filmes de Hollywood sobre a Idade Média te ensinam, né? E que é tudo mentira. O cara usa armadura, um negócio desconfortável, pesado, incômodo, que atrapalha a movimentação. Para quê? Só porque está na moda? Não, cara. É porque um golpe de espada não passa, uma flecha não passa. Mas em filme de Hollywood, o cara vem com a espada, matou o cara. O cara tá de armadura, gente. O cara vem, matou o cara, tá de armadura. A flecha, mesma coisa que tivesse a minha camisa aqui. Sabe, isso me irrita. Aquelas espadas que parecem espelho. Gente, nenhum aço fica desse jeito, nem aço inoxidável, que não existia, by the way, na Idade Média, fica daquele jeito. Aquelas espadas de duas mãos, long sword, anacrônicas, ou que nem existiam em alguns casos, porque coisa de americano. O americano tem uma coisa grande, né? Freud explica. O carro deles é maior do que todo mundo. Os prédios são maiores, as cidades têm que ser maiores, o porta-aviões tem que ser maior. E a espada, toda espada de filme medieval tem que ser uma espada enorme, para o cara segurar com as duas mãos lá, aquele objeto fálico na mão. E aqueles medievalismos clichês, né? O camponês mau, isso aí já mexe com o socialista em mim. O camponês em filmes de Hollywood,
Normalmente é um cara que você desconfia dele porque ele vai te roubar, ele vai fazer alguma coisa com você. Feitiço de Áquila não é diferente. Tem aquela sequência em que eles vão dormir lá no abrigo do camponês, e o camponês é feio, sujo, com cara de vilão, né? Com machado, e vai tentar matar e roubar os caras. Sempre tem isso. O camponês é uma figura para você desconfiar, para você suspeitar, e você está certo em suspeitar dele. E o nobre cavaleiro, o nobre aristocrata tem que se defender do camponês malvado. Cara, isso também é um clichê classista que foi criado por Hollywood e foi criado, eu acho que talvez até na literatura romântica do século XIX, na leitura medieval escrota que eles fizeram, que Hollywood ajudou a propagar. Então isso me incomoda muito, me incomoda pra caramba em Feitiço de Áquila, esses clichês serem alimentados. Mas aí sou eu sendo chato, eu vou admitir aqui, e é a fantasia, é isso. A trilha sonora, cara, na época não me incomodou. Quando eu comecei a ver o filme ontem, começou aquele sintetizador e deu um cringe, assim. Mas piorou quando entra uma guitarra e uma bateria. Aí, assim, aí não sou eu sendo chato mais, porque na época isso foi criticado. Não é anacrônico. Em 1985, quando o filme foi lançado, uma das maiores críticas ao filme foi a trilha sonora. E até o cara se defendeu, né? Como é que é o nome? Andrew Powell, eu acho o nome do compositor. Ele se defendeu, falou que, mesmo que eu fizesse música clássica, também é anacrônico. É anacrônico, mas é muito mais fácil você imaginar que um som de violino sendo reproduzido na Idade Média do que um som de bateria de uma guitarra elétrica, né? O fato é, o cara parece que queimou o filme dele, as críticas que ele tomou. Ele praticamente não fez mais nada em Hollywood depois disso, coitado. Provavelmente foi culpa do Richard Donner. O Richard Donner que encomendou a trilha desse jeito. Mas o cara arrebenta pro lado mais fraco a corda, né? Enfim, são as minhas críticas. De resto, eu acho que eu aceito o filme. Eu acho que é um filme dos anos 80. Eu acho que o filme é datado, de certa forma, por conta dessas coisas. Mas isso não tira o valor dele como filme que você vendo dentro do contexto que ele foi feito. É uma excelente obra de entretenimento. Então, vamos falar de curiosidades sobre o filme? Vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam durante o filme também, mas a vida do bispo estava ligada a Isabeau. Eu acho que a vida dele estava ligada à dela, de alguma forma, alguma coisa relacionada ao pacto, e por isso que ele quis matar ela. Porque aí ele seria, de alguma forma, ele não teria o castigo que o Navarre poderia fazer em cima dele. E tanto é que quando ele lança, aí spoilerzaço, quando ele o atinge com a espada, quando a espada atravessa a cadeira, o trono que ele está, a espada fica dourada igual quando ele se transforma. Então ele tinha que matar também o bispo. Acho que seria o final do feitiço. Realmente ele teria que matar quem o fez. Cara, eu não tinha reparado, porque eu pensei, cara, e eu ia fazer isso como crítico, acabei não fazendo, porque eu pensei, cara, no final das contas, mais uma vez, filme típico da era Reagan, o vilão tem que morrer de forma feia. Mas agora que você está falando isso, porque ele vira as costas, assim, eu já joguei na tua cara, você perdeu, e ele vai embora, e é só porque ele tenta matar, né, ele tenta atacar ele, que ele mata o bispo. Eu pensei, ai, cara, que desnecessário. Mas agora que você está falando isso, pode crer. Talvez não tivesse alternativa, né? Não tivesse, por isso mesmo, porque ele queria que o Lobo fosse, inclusive tenho que falar de Alfred Molina, novamente, Alfred Molina. Alfred Molina. Outro subestimado, né, cara? Outro subestimado, grande ator, Alfred Molina, sempre fazendo um cara feio e mal, né? Exatamente, que às vezes não tem fala nenhuma, mas ele tá lá justamente para fazer só uma ceninha que vai movimentar o filme. E aí ele quer que o Lobo seja morto. Ele não fala nada dela, ele não fala nada. Então ele precisa dela. Ele sempre fala, e o Falcão? Tinha o Falcão junto com ele. Então eu acho que ele tinha essa necessidade de tê-la também, justamente porque eu acho que tinha essa relação com o pacto que ele fez. Porque quando tem aquela cena, isso é muito bom porque fica super entendido. Então, talvez não sei, tudo que eu estou falando aqui pode ser uma besteirada. Mas só o fato de quando ela tá naquele momento, o cara tá tirando a flecha, ele tá se contorcendo, tem uma ligação da vida dela com a dele.
Entendeu? E é a vez de falar uma coisa que vocês não devem ter percebido, que aí é o medievalista. Tem muitos medievalismos no filme nas entrelinhas. Alguns nem tanto nas entrelinhas. Por exemplo, Lady Hawk, como é no final. Isso é um medievalismo, porque antes do Great Vowel Shift do inglês, você tinha muitos silent e desnecessários no final das palavras. Então, por exemplo, how are you? How tinha um E no final. É o que faz com que as pessoas falem o nome do Steve Howe, guitarrista Steve Howe. Não, é Steve Howe mesmo. Porque tinha esses E's desnecessários. Então, esse é o medievalismo. Não vamos botar Lady Hawk com um E no final para poder mostrar que é na Idade Média, né? São esses pequenos detalhes. Se passa, né, na Itália, porque é Áquila, e Áquila é uma cidade que existe, aí é uma outra curiosidade, L'Aquila, na verdade. Mas todo mundo fala francês, que é uma outra mania de falar. Tudo medieval tem que ser em francês. Então, todos os personagens têm nome francês. Se passa na Itália, mas todo mundo tem nome francês. Né? O Navarre, Isabeau, Philippe Gaston. Então, essas coisas. Isso me irrita um pouco também. Né? Ai, se tudo medieval tem que ter francês no meio. Enfim. E o personagem do rato, você pescou isso? O personagem do rato é baseado num personagem real, que foi um poeta francês, François Villon, acho que é esse o nome dele, justamente mais anacronístico dos personagens, né, Evandro? É um cara baseado num cara real. Quem ajudou a passar o roteiro com a Michelle Pfeiffer foi o Sean Connery, que eles eram amigos e ele não era conhecido ainda em Hollywood. E ele que ajudou ela justamente a fazer a questão do cabelo. Ela escolheu cortar o cabelo, porque ela não queria fazer uma mocinha medieval, assim, antiga, de cabelo longo, vestes esvoaçantes. Ela resolveu cortar o cabelo, justamente para mostrar essa potência que ela tinha também em relação ao filme. Também com relação a uma coisa interessante do filme, aqueles castelos todos existem, não são cenário, não foram construídos, né? São castelos que existem, um em Parma, que é Torre Chiara, se não me falha a memória, e tem um castelo lá também, que são as ruínas lá, quando o padre lá, o Impérios, né, recebe eles, aquelas ruínas existem também, então foi bem bacana. Isso é bem bacana, porque isso dá um clima legal pro filme, né? De você ver que não é cenário, que é uma coisa real. É um filme que tem tanta coisa artificial, justamente isso é legal, é real deal. Eles só construíram mesmo a igreja, que o resto eles fizeram locação justamente para isso, para dar esse ar mais real. Porque a igreja, eu acho que ninguém aqui queria esse tipo de coisa acontecendo dentro de uma igreja. Curiosidade de escalação de elenco. O rato foi oferecido ao Sean Penn e também ao Dustin Hoffman. Vocês imaginam o Sean Penn ou Dustin Hoffman fazendo aquele personagem? Você imagina, Evandro? Eu acho que o Dustin Hoffman faria maravilhosamente bem, porque o Dustin Hoffman, se tem um ator que você nunca pode subestimar, é o Dustin Hoffman. Ele poderia até fazer o Curtindo a Vida Doidada, mas eu acho que ele não faria. O Sean Penn parece não fazer sentido quando se olha para a carreira do Sean Penn posterior, mas na época ele era um menino de 19 anos que estava começando. O Sean Penn, ele fez uma aparição em Friends, ele já foi o namorado da Phoebe e da Úrsula, e ele fez maravilhosamente aquela parte de comédia. É um ator que também não dá para subestimar, não. É um ator muito grande, um mala sem alça, mas é um ator extraordinário. E o Kurt Russell, gente, o que vocês acham? Seria o Kurt Russell, ele chegou a ensaiar para fazer o Navarre. O que vocês acham, gente? Falem sobre isso. Eu acho que ele queria, mas ele, assim, novamente, não dá para subestimar ninguém, mas eu acho que ele ia ficar muito na pegada do rato também. Eu acho que ele ia fazer uma dupla dinâmica. Rato e Navarre, indo de encontro, tudo, sabe? Aquela coisa bem farafona mesmo. Ele não ia ser um paladino, sabe? Ele ia ser um aventureiro, que é justamente, né? Então, isso, ou seja, curtindo a vida doidado no bairro proibido da Idade Média. Ia ser isso aí. É isso aí. Eu acho também, não tem como discordar de vocês. O Kurt Russell é um ator muito bom, mais um ator subestimado, um ator com um alcance dramático, sim, mas esse é o momento em que ele estava no apogeu de ser
o galhofeiro da Disney, ex-ator mirim da Disney, que fazia essas coisas engraçadas, que ele tem um timing de comédia ótimo. Então, com certeza, iam, assim como exigiram do Matthew Broderick ser o garoto, né, divertido, que faz piada, muito provavelmente o público talvez até nem aceitasse muito bem um Kurt Russell estilo Rutger Hauer, mais estoico, e talvez o próprio Richard Donner quisesse um Kurt Russell mais, pô, solta uma piada e o outro rebate, né, não sei o quê. Eu fico imaginando o Kurt Russell com aquela roupa preta e eu fico pensando no tapa-olho aqui e o cara do Fuga de Nova York, né? Só que em cima de um cavalo preto e com uma espada espelhada. Prefiro nem pensar nisso, por favor. Que imagem! Ou uma série agora que, assim, interessante, falando sobre o Richard Donner. Richard Donner, o cara que nos deu o Super-Homem, o melhor filme de super-herói de todos os tempos, o que é o gigante onde todos os outros sobem em cima. Deu a franquia Máquina Mortífera com seus prós e contras. É o diretor desse filme, né? É um cara que tem essa coisa bacana de filme de ação, aventura. E esse filme é a primeira parceria, que é uma super parceria, com a esposa dele, a Laura Schuler. A primeira parceria deles. A Laura Schuler, que produziu muitos filmes importantes, até hoje, inclusive recentemente, todos os filmes X-Men, né? E é uma super produtora. A primeira parceria deles. Assim. Sem ela, muita coisa que a gente vê no cinema hoje, de ação, aventura, não existiria. E sem ela, o Richard Donner talvez tivesse a carreira mais curta também. Assim, né? A gente sempre coloca a mulher meio escondida, né? Mas essa parceria Schuler-Donner aí é muito responsável por muitos dos sucessos do Richard Donner, né? Agora, sobre Lady Rock, que todo mundo nas legendas, nas dublagens, e nós mesmos falamos assim, ela se transforma num falcão. Curiosidade, aqueles bichos ali, né, que... Curiosidade de bastidores, eram dois, né, eles usaram dois animais, né, para fazer, né, que tinham nomes engraçados, Gift e Spike the Second, só que Spike the Second passou a ser chamada de Lady Rock após o filme. Né? Olha só, que legal! Que eram dois gaviões de cauda vermelha. Buteu Yamaicensis, ou Jamaicensis, assim, que é um gavião e não um falcão. E assim, mas não é a mesma coisa, não é parecido, não, nem a mesma ordem eles são, né? A classificação ordem, família, né? Cara, é muito distante o gavião e o falcão, né? São animais muito diferentes, não são nem da mesma ordem, que dirá da mesma família. Então ela não vira um falcão, ela vira um gavião. Um gavião de cauda vermelha que nem na Europa existia. Isso é um animal da América Central e da América do Norte. Mas tudo bem, isso é só uma curiosidade, porque alguém está parando para pensar se é um bicho que existe no Japão ou em Honduras? Não. Mas, curiosamente, ela não se transforma num falcão, se transforma num gavião, e gaviões e falcões não são nem primos. Né? Então, você me fez lembrar, porque o Rutger Hauer, ele fez o treinamento de adestramento, essas coisas, e ele estava almoçando um dia desses, tal, lá, junto com a produção e tal, e veio um gavião desses dois e pousou no braço dele e ficou. Depois ele terminou, ele continuou almoçando, depois ele só foi embora. Você vê o quanto que ele ficou apegado ao Rutger Hauer nessa produção. Isso ficou tão... E uma questão também, mas aí é uma curiosidade, que a Michelle Pfeiffer, ela começou a pintar. Foi nessa produção desse filme, porque ela sentia muita falta de casa. E é um hobby que ela continua ainda até hoje, mantendo em relação à produção, essas coisas, ela continua pintando e expõe os quadros dela também. Você tá aí com a imagem de fundo, Luar, que mostra, cara, assim, isso é trabalho de ator, galera. Vocês acham que a gente é vagabundo? Cara, assim, todas as cenas dele, ele tá com um falcão. 80% das cenas dele, ele tá com um gavião de cauda vermelha no braço. E, cara, é um animal, por mais adestrado, é um animal difícil, é um animal que se assusta com o cavalo, se assusta com a fala do ator, se assusta com o movimento. E o animal fica ali no braço dele, quase todas as falas dele. Tem até uma cena que você vê o ator no personagem, que o gavião dá uma assustada. Tem uma cena. E ele vai... E continua falando. Com uma naturalidade, como se fosse o Navar falando com a Isabeau. E não o Rutger Hauer, ator,
tentando acalmar o bicho no meio do que se assustou no meio da cena, talvez às vezes até com um boom que tá ali em cima e assusta o bicho, né? Ou algum movimento por trás das câmeras que a gente não está vendo. Isso é trabalho de ator, cara, do ator, sabe, aprender como ele tem que fazer cada coisa. Isso é bem legal. Os lobos foram 4 lobos, falando de bicho. Eles eram 4 lobos mesmo. São lobos, não são cachorros. São lobos siberianos melanísticos. São 4 lobos pretos que eles arrumaram, que tinham nomes também interessantes. Assim, eu pesquisei tudo isso. Aquila, Kolchak, Levi e Sasha. Porque a gente sempre pensa, estão usando bicho, é sempre não, eles têm que usar vários, porque bicho é difícil de treinar, né, cara? E eles muitas vezes, isso é uma curiosidade interessante, quando se usa animal em cinema, tem que ser mais de um, porque às vezes o animal é especializado em um truque. Com cavalo se faz isso também. Cara, o cara usa o mesmo cavalo no filme inteiro, mas na hora que tem a cena que ele cai, tem que ser outro cavalo. Na hora que tem que ser a cena que pula um obstáculo, tem que ser um outro cavalo, porque aquele outro não pula o obstáculo. Para mim é isso, assim, as curiosidades que eu pesquisei foram, não, tem uma maneira, teve um processo. Conte, oi? Teve um processo por uma canalice de Hollywood, cara. Hollywood é muito canalha, né? Eu não sei se vocês sabem, Lady Rock foi vendido na época como baseado numa lenda real medieval. Isso é Eu mentira. não sabia disso. Isso é uma grande mentira. Lady Rock foi vendido e nunca foi desmentido até hoje pelos estúdios, que é uma lenda medieval real. Foi uma história criada pelo primeiro roteirista, que é o Edward Kimara, e o Edward Kimara processou o estúdio por causa disso, porque ele alegou com toda a razão que ao estúdio divulgar que era baseado numa lenda real, estava tirando a autoria dele da história. Quem inventou a história de um casal que um se transforma num gavião e um se transforma num lobo, por causa de uma maldição, foi o Edward Kimara, não foi uma lenda medieval. O cara inventou essa história. E ele não levava o crédito disso, ele levava o crédito lá como um dos roteiristas, criou o roteiro do filme, mas a história em si, o argumento já existia. Então ele meteu um processo. Claro, e aí ele ganhou o processo. Mas mesmo assim, Hollywood nunca desmentiu, e eu acho que até hoje nunca teve não, foi só uma história de divulgação. Nunca teve até hoje. Coisa desses caras. Que coisa picareta, né? Uhum. Isso aí. Me lembra até uma vez eu vi uma entrevista com um escritor, que era um escritor meio iniciante, então ele fez o seguinte: quando ele lançou o primeiro livro dele, ele pediu para colocar na capa do mesmo autor de aí botou lá o nome de uma obra. A obra que nunca existiu. Meu Deus! Ele lançou o livro. Como assim? Aí porque você olha no livro assim, poxa, é do mesmo autor de tal livro, pô, então esse cara já é um cara conceituado, ele já tem vários livros. O Matthew Broderick, ele tinha medo de cavalo. Coitado. Ele tinha muito medo de fazer aquelas cenas. E o Rutger Hauer, ele não precisou de treinamento, ele era muito fã de cavalo. Então tem aquela cena que ela é atingida por uma flecha, ele dá um tapa no cavalo. Ele empina. E aí ele vai, e ele só vai. E aí ele teve que... Aí o diretor, Richard Donner, esperou, ele foi gravando. Aí o Matthew Broderick em cima do cavalo, desesperado, sem saber quando ia parar. E aí ele teve que esperar o cavalo desacelerar por conta própria, porque ninguém foi parar o cavalo, coitado. Engraçado, porque tem uma cena só do Matthew Broderick no cavalo, né? E que é mais uma coisa para elogiar o filme, porque o filme é feito dessas pequenas coisas. Isso é um recado que fica para essa galera que fica exigindo plots, subplots, superplots, extra plots, que é só aquela ceninha que eles estão passando, que ele está no cavalinho assim, que eles estão viajando e tem um corte, e aí é o Navar que está fora do cavalo. É uma pequena cena que não tem nada explicado sobre, mas é só essa ceninha mostra que eles tinham adquirido uma intimidade. Isso. Então, você não precisa explicar ou fazer 500 capítulos de uma série para mostrar o desenvolvimento da amizade dos caras. Você, com uma única cena em que você mostra um cavaleiro deixando um camponês, um ladrão, andar no cavalo dele, já mostra que eles estão muito amigos. Né? Então, essas pequenas coisas fazem uma história, fazem um filme. Para terminar esse papo, eu convido vocês, até mesmo da minha geração, a assistir o Feitiço de Áquila. Está disponível no Disney Plus, também está disponível no Telecine. Então, assim, e também pelas esquinas da internet você consegue achar. Se inscreva no canal, dá like, compartilha esse vídeo para ajudar. E
sigam mais para o Pântano Pop.